Então hoje eu vou falar sobre procrastinação. O que é procrastinação? Se nós formos procurar no dicionário, procrastinação é a arte de adiar as coisas, é demorar, é decidir mais tarde, é delonga. Então no dicionário nós temos esta definição do que é procrastinação. Então procrastinação pode ser visto em diversas pessoas. Clinicamente isso é muito comum. Nós encontramos pessoas que adiam as suas decisões, que provocam então decisões tardias às vezes. E qual é o limite disso? Existe procrastinação que é normal. Nós temos pessoas que procrastinam, mas não afetam a vida dela. Passa a ser uma patologia no momento em que essa procrastinação começa a afetar a vida. A pessoa começa a perder empregos, perder, por exemplo, a saúde, não ir ao médico, adiar para ir ao médico. Então o limite está na disfuncionabilidade que essa questão pode trazer. Se dentro de um limite a pessoa procrastina é aceitável, tudo bem, mas quando começa a afetar a vida do indivíduo, entra numa patologia. A procrastinação, nós podemos detectar através de estudos dois tipos de procrastinação. Uma que é endógena, ou seja, orgânica. Às vezes ela faz parte do quadro sintomático de uma doença. Então, às vezes falta de vitamina no corpo, falta de hormônios, problemas no fígado, criam fadigas, falta de vontade, desânimo. Então são sintomas provocados então por fatores orgânicos e quadros sintomáticos de alguma doença. Então nós podemos encontrar a procrastinação em virtude de fatores orgânicos e endógenos. Mas tem um outro tipo de procrastinação, que é a procrastinação psicológica, cujas causas são variadas. Eu, basicamente, vejo em torno de 4 causas básicas para nós termos uma procrastinação psicológica, né? Primeira causa é rejeição. Tem indivíduos que têm medo de serem julgados, medo de desagradar os outros, medo então de serem rejeitados pelos outros. Então eles não fazem as coisas, não executam as coisas com medo da rejeição que outras pessoas podem ter deles. Então eles procrastinam. Então uma das causas da procrastinação pode ser a rejeição. Segundo motivo, pode ser também provocado por muita cobrança na primeira infância, cobrança excessiva dos pais. Então esse indivíduo vai se opor a qualquer decisão, ou se opor a qualquer regra social. Então se ele tem que ir trabalhar e entrar num determinado horário, ele chega sempre atrasado. Então ele se opõe, ele pratica uma oposição às regras sociais, tipicamente dizendo, eu mando em mim. Então ele procrastina às vezes. E não é o fato de entrar, por exemplo, ele entra 8 horas no trabalho e chega 9 horas. Se você trocar o horário de entrada do trabalho dele para as 3 da tarde, ele também vai procrastinar e chegar atrasado. Então, oposição às regras é um dos motivos que pode levar a pessoa a procrastinar. O terceiro motivo é um motivo de infantilização. O indivíduo ele se recusa a entrar na vida adulta. Ele então, porque na vida adulta tem responsabilidades, tem compromissos e ele tem medo de ser julgado. Então ele se infantiliza e fica preso às vezes na infância, porque na infância não tem cobrança, não tem responsabilidade, não precisa trabalhar. Então ele fica preso na época da infância. Inclusive, o próprio corpo desse indivíduo se infantiliza também. São pessoas que têm 40
anos, 45 anos, com corpos de 15, 16 anos, porque não se desenvolveram e se recusam a ser adultos. Então, basicamente, nós temos a rejeição, a oposição e a infantilização como elementos importantes que podem causar a procrastinação. É lógico, com a psicanálise nós podemos, então, trabalhar essas questões, né? E tentar trabalhar essas questões da mudança. Por que esse pavor e esse medo de mudar, né? Por que se sentir rejeitado? Por que se infantilizar? E trabalhar essas questões para ele decidir as coisas quando forem necessárias na sua vida.